Fala pessoal, aqui é o Rafael. No vídeo de hoje nós vamos ver como ter um salário sem precisar trabalhar. Já pensou nisso? Quer saber como se faz isso? Assiste o vídeo até o final. Aproveita que a vinheta vem aí, já curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação para receber vídeo novo toda vez que ele vai pro ar e compartilha com um amigo, para ele também saber como faz para ter um salário sem precisar trabalhar. Bom, se você está aqui, é que você também quer saber como que você tem um salário sem precisar de trabalhar. Isso é uma maravilha e tem jeito de fazer. Vou te explicar como. Mas antes disso, queria só lembrar que a grande maioria dos brasileiros vende a sua hora. Quer dizer, troca a sua hora por trabalho e recebe uma remuneração por isso. Como ele está vendendo a hora dele, ele tem duas possibilidades. Ou aumentar o valor da hora dele, ou trabalhar mais. Não tenho que ficar aqui, meu marido tem 2 empregos. Quais são os dois gargalos que tem aí? Aumentar a hora dele. Ele vai chegar num limite, num teto que o mercado paga. Então a empresa que ele está trabalhando não vai pagar muito mais pelas horas desse trabalhador, porque a categoria tem um nível de salário. Então você vai ficar refém a esse limite, esse teto de recebimento de salário. Beleza. A outra saída é o quê? Trabalhar mais. Então eu vou fazer hora extra, vou fazer um segundo trabalho, vou ter mais renda. É uma possibilidade. Só que o que acontece? O seu dia é limitado. Você tem 24 horas e mais que isso você não consegue trabalhar. Então os dois gargalos são esses. Você não consegue receber muito mais do que a média do mercado e você não consegue trabalhar mais que 24 horas por dia. Se bem que você não consegue trabalhar 24 horas por dia. Você tem que dormir, comer, se deslocar. Então não vão ser 24 horas efetivas de trabalho. Aí são as duas limitações que a gente tem. Isso sem contar que, se você vende a sua hora, você depende exclusivamente do seu trabalho. Quer dizer, se você está recebendo por hora, você vai ter que trabalhar até o fim da sua vida para ter uma renda para conseguir pagar os seus gastos. Então se você ganha um salário mínimo e o governo hoje promete um salário mínimo através do INSS, ok. Agora se você ganha mais que um salário mínimo, você vai precisar de renda extra ou de mais renda do que só o seu salário da aposentadoria, certo? Ou você acha que vai chegar com 65 anos, vai se aposentar e o INSS vai resolver todos os seus problemas e suprir todos os seus gastos? Provavelmente não. Mais de 95% da população depende de ajuda de familiares, de filhos, de parentes, porque quando se aposentam, reduz o padrão de vida, reduz a qualidade de vida, porque reduz o salário. Por quê? Porque sempre gastou mais do que podia, sempre viveu acima do que ele deveria. Então, se você recebe mais que um salário mínimo, é bom começar a fazer já sua própria reserva para ter sua própria aposentadoria. Eu falei mais disso num vídeo que eu vou deixar aqui na descrição, que é o problema do INSS. Se você quiser saber mais detalhadamente, assiste esse vídeo aqui. Mas basicamente estamos vivendo mais, então nossa expectativa de vida está aumentando e está nascendo menos pessoas. O INSS, do jeito que ele foi formado hoje, quem está trabalhando paga quem está aposentado. Portanto, nessa pirâmide que estamos vivendo mais e nascendo menos, daqui a pouco vai ter mais aposentados do que gente trabalhando. Essa conta não vai fechar, porque quem está trabalhando não vai conseguir sustentar o pessoal que está aposentado. Esse também é um exemplo para médicos, por exemplo, que falam, eu vou fazer um plantão a mais. Eu quero trocar de carro, de casa, ou fazer a viagem, vou fazer um plantão a mais, vou fazer 5 plantões a mais. Se você está baseando o seu consumo em plantões a mais, provavelmente você vai ter que fazer plantões até o fim da sua vida. Porque o plantão a mais que você está fazendo, você está consumindo a mais. E o segredo de tudo é quanto que a gente gasta. Então nos atendimentos, eu atendo gente que ganha 5 e gasta 5, ganha 20 e gasta 20, ganha 50 e gasta 50, ganha 100 mil por mês e está endividado. No fundo, não é muito quanto que ganha, e sim como que gasta. Então se o médico está ganhando 50 mil por mês e gastando 60 e tendo que fazer plantões a mais para sustentar esses 60, quer dizer que o padrão de gasto dele é 60. E se ele ficar nesse padrão, ele vai ter que fazer plantões a mais até morrer, porque o consumo dele está acima das possibilidades. O ideal é que a gente sempre viva abaixo do que a gente tem capacidade, para que sobre, tenha um excedente. E esse excedente a gente invista para o futuro. Então eu diria que uns 10% dessa nossa renda deve ser investida para o futuro, para montar esse bolo de patrimônio para nossa aposentadoria. Tá, Rafa, entendi. Preciso gastar menos do que eu ganho e preciso começar a fazer minha reserva. Mas como que eu tenho meu salário lá sem trabalhar? Então, essa é a solução que eu vim trazer para esse vídeo. Para se você não trabalhar até o fim da vida e ter que fazer vários plantões, ou ter que vender coisas, ou trabalhar 24 horas por dia, o nome da solução é renda passiva. É aquela renda que trabalha pra gente sem você precisar trabalhar. Se você estando dormindo, trabalhando, de férias, passeando com a família, ela tá lá trabalhando para você. Fim de semana, feriado, o tempo todo. Eu digo que a renda passiva, cada R$1 que eu
eu coloco para trabalhar para mim, é um soldado, é um trabalhador que eu contrato que vai me trazer mais dinheiro. E que esse trabalhador, ele trabalha 24 horas por dia, feriado, sábado, domingo, não reclama, não tem ação trabalhista, não tem 13º, você vai botar ele para trabalhar para você e vai trazer dinheiro para você o resto da vida. No começo, centavos, esse R$1 vai trazer alguns centavos, mas essa bola de neve vai crescer ao longo do tempo. Então cada real que eu coloco lá vai juntar nessa bola de neve que vai crescer. Como cada R$1 traz 1 centavo, 5 centavos, 10 centavos, eles vão colando nessa bola de neve e essa bola de neve vai ficando cada vez maior. A gente vai deixar o juro composto e o longo prazo fazer o seu efeito, para essa bola crescer cada vez mais. E dessa forma, esse R$1, esse dinheiro, essa bola de neve que está trabalhando para mim, independente do meu trabalho. Eu posso fazer outras coisas e ela vai estar continuamente trabalhando para mim. O nome disso é renda passiva. Tá, beleza, e como é que eu faço isso? Basicamente é a conta assim. Se você tiver R$200 mil investidos em algum local que te dê 0,5% ao mês, você recebe R$1.000 por mês de renda passiva. Ah, mas eu não tenho 200 mil. Certo, você pode considerar o seguinte, 200 mil para alguns é um carro, para outros é um apartamento, para outros é o dinheiro da vida toda. Ok, eu estou só colocando a conta aqui para você saber que esse valor, com 0,5% ao mês, te dá R$1.000, que é praticamente o salário mínimo hoje, na atualidade, que R$1.100 no Brasil, né? E como é que eu faço para alcançar esse 200 mil ou para ter essa renda passiva ou para ter esse um salário por mês? Você justamente tem que gastar menos do que ganha para ter um excedente e esse excedente investir no longo prazo. Ah, mas eu não tenho esse 200 e como é que eu vou fazer? Como é que eu vou conseguir 0,5% ao mês, 6% ao ano? Seu portfólio vai estar um pedaço em renda fixa que vai te dar 2, 3% ao ano lá no Tesouro Selic, um pedaço em ações que nos últimos anos superou 10% ao mês, então quase nunca deu 10%, ele deu mais 30, menos 15, mais 8, menos 16, na média mais que 10%. E tem os fundos imobiliários que hoje pagam entre 4% e 7% dependendo do fundo que você está escolhendo. Então, esse 0,5% do seu portfólio não é tão difícil de conseguir se você tiver uma parte moderada e arrojada da sua carteira. Não precisa ser toda lá, mas um pedaço pode ir lá sim. Certo? O que você vai fazer então? Gastar menos que ganha e esse excedente investir dentro desses produtos do seu portfólio. Como? Bom, a simulação que eu fiz foi o seguinte, se você juntar R$250 por mês por 20 anos, considera que você tem 20 anos e vai juntar os 250 até os 40, né? Então, por 20 anos você junta 250, você vai acumular 113 mil mais ou menos. Esse 113 mil, se tiver numa rentabilidade de 0,5% ao mês, vai te dar próximo de R$550 por mês de renda passiva. Pô, legal. Se você esperar mais 10 anos e continuar juntando por mais 10 anos, dos 20 aos 50 anos, por 30 anos, os mesmos R$250 por mês que renda esse 0,5%, você vai acumular 245 mil, que no 0,5% ao mês vão te dar próximo de R$1.200 de renda passiva. Então, se você em 30 anos juntar os R$250 por mês e conseguir na média 0,5% ao mês, você tem mais que o salário mínimo hoje. Mas se você esperar mais 10 anos e juntar dos 20 aos 60 por 40 anos os R$250 por mês, em 0,5% ao mês, você vai acumular R$481 mil. Esse valor investido a 0,5% ao mês vai te dar como renda passiva mais de R$2.300 por mês. Note que já é o dobro do salário mínimo. Então, se você juntar dos 20 aos 60 anos por 40 anos na sua fase de acumulação, na fase que você está trabalhando e juntando dinheiro e gastando menos do que ganha, e colocando esse 250 para trabalhar para você como renda passiva, você vai acumular quase R$500 mil. E isso vai te dar mais do que um salário mínimo hoje. Note que quanto mais tempo você tiver, maior o seu retorno. Por quê? Porque a fórmula do juro composto é a seguinte: capital vezes a taxa elevada ao tempo. Essa é a fórmula mágica da riqueza. Quanto mais dinheiro você colocar, mais você vai ter dinheiro lá na frente. Quanto melhor a sua taxa de juros que você conseguir, mais dinheiro você vai estar lá na frente. Quanto mais tempo você tiver investido ou deixar ele lá rendendo para você, mais dinheiro você vai ter lá na frente. Só que qual é a diferença desses indicadores? Capital vezes juros são diretos e o tempo ele está no exponencial. Então, quanto mais tempo você deixar, mais ele vai exponencializar esse retorno. Mais dinheiro você vai ter. E quando ele vai começar a fazer efeito? Lá com 15, 20, 25 anos que ele vai inclinar para cima. Qual que é o problema? Que o brasileiro junta um montinho e gasta. Junta um montinho e troca de carro. Junta um montinho e faz uma viagem. Junta um montinho e compra casa, faz a reforma. Ele está juntando um montinho e gastando. Tô falando que é para virar um tio Patinhas agora e só guardar dinheiro? Não. É para que você faça o seu orçamento, gaste menos do que ganha e tenha um excedente para investir por longo prazo. O restante você vai gastar com tudo que você quiser. Nesse restante,
tem que caber comida, alimentação, escola, lazer, férias e os envelopes dos planos que você quer. Trocar de carro, viajar, comprar casa. Então, dentro desse seu orçamento tem que caber tudo isso. Se por acaso não está cabendo, provavelmente você está vivendo uma vida que não é sua. Provavelmente, talvez a casa, talvez o carro, talvez as roupas, não deveria ser o que você está consumindo, porque a sua capacidade de renda não comporta o padrão de gastos que você tem. Ah, mas é muito difícil juntar isso aí, demora muito e no começo eu boto lá R$250 vai voltar 50 centavos. O primeiro mês pode voltar os 50 centavos do 250. No segundo mês vai voltar R$1, porque você botou 2 vezes. No terceiro mês, R$1,50. No quarto mês, R$2. Se for esse o parâmetro, né? Não fiz a conta do indicador, não fiz a conta da taxa de juros, mas basicamente você faz a conta só com um. Você fala, é muito difícil começar, R$100 vai me dar 10 centavos. Mas você não vai botar R$100 só e isso vai ser a sua aposentadoria. Você vai botar R$100 todos os meses por 40 anos. E cada R$100 vai te trazer 10 centavos. Quantos R$100 você vai ter daqui a 40 anos? Quanto você vai ter renda passiva disso, mais o juro composto rodando até lá? Então, a ideia é pensar no longo prazo. Pensar que a gente tem que guardar um pouco do nosso excedente para ter renda passiva lá na frente. O seguinte, essas contas que eu fiz foi com R$250 para ficar mais acessível a todos. Mas você, se não conseguir 250, pode colocar 100, pode colocar R$50. Só vai demorar mais para você alcançar um volume maior. Se você tem condições de colocar R$1.000, R$2.000, R$5.000 por mês, sua capacidade de formar a bola de neve vai ser muito maior. Se você tiver um gasto mais baixo, em menos tempo você está independente financeiramente. O que é isso? Quando você tiver um patrimônio que gere renda passiva que pague a sua despesa mensal. Você está independente financeiramente. E deixa eu contar uma coisa. Se você juntar 50, 100, 500, R$1.000 por mês, querendo ou não, o tempo vai passar e você vai chegar aos 60 anos, 70, 80. E daí você tem duas opções. Com esse 250 por mês e vai te dar em 20 anos R$500 por mês para complementar a sua renda, em 30 anos R$1.200, em 40 anos R$2.300 para complementar a sua renda do INSS ou do seu trabalho, ou se a sua renda principal essa, se você estiver dentro desse padrão de gastos, ou não juntar nada, não guardar nada e contar com a sorte para que lá na frente o governo talvez te dê um salário mínimo que hoje é R$1.100. A diferença é que você está juntando para um dinheiro que vai ser seu. Enquanto você contribui só para o INSS, você está com a expectativa que lá na frente o governo te pague um salário mínimo. Mas cada reforma que vem tira direitos, adia prazo de aposentadoria, tem pedágios e cada vez fica mais difícil você aposentar com o padrão que você queria aposentar lá na frente quando começou a trabalhar. Então, o alerta desse vídeo é para que você tenha a sua própria reserva, tenha a sua própria aposentadoria, que pode ser previdência privada, Tesouro Selic, fundos, ações, fundos imobiliários. Tem um portfólio diversificado que ainda pode ter negócios, imóveis, royalties, cursos, que você tenha uma fonte de renda diversificada para que você não passe dificuldade na aposentadoria. O ideal é que você faça o seu controle, gaste menos do que ganha, esse excedente invista para o futuro, pelo menos 10% da sua renda invista para o futuro. O INSS não te cobra na fonte? Faça um boleto para você na fonte. Quando você receber, 10% você vai guardar para você do futuro. O você do futuro vai te agradecer se você começar isso hoje. O maior arrependimento dos investidores é por que eu não comecei isso antes, porque o juro composto precisa de tempo para ele fazer efeito. E se você acha que tem pouco tempo, nós vamos viver bastante. No vídeo lá da aposentadoria eu falo isso. Nossos avós viveram perto de 70, 80, alguns de 90 anos e nasceram há 90 anos atrás. Nós que nascemos 30, 40, 50 anos às vezes depois, provavelmente vamos viver mais que 100 anos. Então se você tem 50, 60 e acha que tem pouco tempo, vou te informar que você tem mais quase tudo isso aí ainda pela frente. Então dá tempo. Comece. Quando? Agora. Comece já. Comece com pouco. Comece com R$50, com R$100, mas comece. O fato de você fazer o aporte, guardar o primeiro R$100, investir e ter um rendimento disso no próximo mês, isso muda uma chave na sua cabeça que você fala, sou um investidor. E a partir daí, você começa a querer juntar mais dinheiro, querer guardar mais para que você tenha mais renda passiva e veja essa bola de neve crescendo no longo prazo. A frase que eu deixo para finalizar esse vídeo é, você não precisa ser rico para investir, mas se você quiser ser rico, inevitavelmente você vai ter que investir. Então comece já. Comece com R$50, com R$100. Se tiver alguma dúvida, comenta aqui embaixo que eu posso te ajudar. Se gostou desse vídeo e ele fez sentido para você, curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação para receber vídeo novo toda vez que ele vai pro ar e manda para um amigo para ele saber como que ele faz para ter um salário, uma renda passiva sem precisar trabalhar. É um vídeo de utilidade pública que quanto mais você compartilhar, mais o YouTube entende que ele é um conteúdo legal e mais pessoas vão saber que precisam começar já os seus investimentos. Por hoje é isso. Valeu!